O princípio do Mastermind explicado. Como o poder da cooperação entre mentes cria riqueza e oportunidades. E se o maior segredo do sucesso nunca tivesse sido feito para ser descoberto sozinho? E se a força mais poderosa por trás da riqueza, da inovação e das grandes conquistas não fosse apenas talento, inteligência ou trabalho duro, mas sim algo muito mais sutil? Algo que acontece quando duas ou mais mentes começam a trabalhar juntas em perfeita harmonia. Mais de 100 anos atrás, Napoleon Hill dedicou décadas de sua vida estudando as pessoas mais bem-sucedidas de sua época. Empresários, inventores, líderes industriais. Homens e mulheres que construíram enormes fortunas e transformaram suas áreas de atuação. Depois de anos de pesquisa, Hill percebeu que havia um padrão invisível por trás dessas histórias de sucesso. Um princípio poderoso que aparecia repetidamente na vida dessas pessoas. Ele chamou esse princípio de Mastermind. Segundo Hill, quando duas ou mais pessoas unem suas mentes com um propósito comum, uma nova força intelectual e criativa surge. Uma força capaz de gerar ideias, soluções e oportunidades que dificilmente surgiriam em uma mente isolada. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que é o princípio do Mastermind e como ele pode se tornar um dos maiores multiplicadores de crescimento pessoal e sucesso financeiro. A origem do princípio Mastermind. No início do século XX, Napoleon Hill recebeu um desafio que mudaria a sua vida. O industrial Andrew Carnegie sugeriu que Hill investigasse os princípios que levavam certas pessoas a alcançar grandes níveis de sucesso. Carnegie acreditava que o sucesso não era resultado de sorte. Ele acreditava que existiam princípios universais, padrões mentais e comportamentais que poderiam ser estudados e ensinados. Hill aceitou esse desafio. Durante mais de 20 anos, ele entrevistou algumas das mentes mais influentes de sua época. Empresários visionários, líderes políticos, inventores, pensadores. E em quase todas essas histórias de sucesso, um elemento aparecia repetidamente. Essas pessoas não caminhavam sozinhas. Elas se cercavam de outras mentes talentosas. Elas trocavam ideias, debatiam estratégias, compartilhavam conhecimento. Dessa observação nasceu o conceito de Mastermind Alliance. Hill definiu o Mastermind como a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas que trabalham juntas em harmonia para alcançar um objetivo definido. Mas Hill acreditava que algo ainda mais profundo acontecia. Quando mentes se unem com propósito, surge uma terceira mente simbólica, uma inteligência coletiva, uma força criativa ampliada. Napoleon Hill acreditava que cada mente humana funciona como uma espécie de estação transmissora e receptora de pensamentos. Ideias circulam entre as pessoas, perspectivas se influenciam, criatividade se multiplica. Quando duas ou mais mentes se unem com respeito, confiança e objetivo comum, algo extraordinário começa a acontecer. As ideias começam a evoluir mais rapidamente. Problemas complexos passam a ter múltiplos ângulos de análise. E muitas vezes, a solução aparece de maneira inesperada. É como se o grupo estivesse acessando um nível mais elevado de inteligência. Hoje, mesmo fora do campo da filosofia de Hill, muitos especialistas em inovação reconhecem algo semelhante. Pesquisas sobre criatividade mostram que grupos bem organizados frequentemente geram soluções mais avançadas do que indivíduos trabalhando sozinhos. Isso acontece porque cada pessoa vê o mundo através de experiências diferentes. Quando essas experiências se encontram, novas ideias surgem. Esse é o verdadeiro poder do Mastermind. Ele amplia a capacidade de pensamento, amplia a visão, amplia as oportunidades. Por que a maioria das pessoas não usa esse princípio? Apesar de seu enorme potencial, o princípio do Mastermind ainda é pouco utilizado por muitas pessoas.
Um dos motivos é cultural. Durante muito tempo, a sociedade cultivou o mito do self-made man, a ideia de que o sucesso nasce do esforço solitário de um indivíduo extraordinário. Mas, quando observamos a história com atenção, percebemos algo diferente. Grandes empreendedores trabalham com parceiros. Grandes líderes contam com conselheiros. Grandes cientistas colaboram com outros pesquisadores. Até mesmo artistas e escritores frequentemente trocam ideias com pessoas próximas que ajudam a ampliar suas perspectivas. A verdade é que o pensamento humano evolui através da interação. Sem essa troca de ideias, muitas vezes ficamos presos aos limites de nossa própria experiência. Mas quando nos conectamos com outras mentes curiosas e comprometidas com o crescimento, nossa capacidade de enxergar soluções aumenta. O Mastermind rompe o isolamento intelectual. Ele cria um ambiente onde ideias podem se desenvolver livremente. Alguns exemplos históricos de Mastermind. Ao longo da história, muitos dos maiores avanços da humanidade nasceram da colaboração entre mentes brilhantes. Quando observamos com atenção as histórias por trás de grandes conquistas, percebemos que raramente elas foram resultado do trabalho isolado de uma única pessoa. Grandes ideias muitas vezes surgem quando diferentes perspectivas se encontram. Quando pessoas com experiências distintas compartilham conhecimento, questionam suposições e constroem soluções em conjunto. Na área da ciência, por exemplo, muitos dos grandes avanços foram possíveis graças à colaboração entre pesquisadores que combinaram seus conhecimentos em áreas diferentes. Na área dos negócios, inúmeros empreendedores de sucesso sempre mantiveram círculos de conselheiros, parceiros e mentores com quem discutiam estratégias e ideias. Esses encontros funcionam exatamente como um mastermind. Um ambiente onde as pessoas podem apresentar desafios, compartilhar experiências e encontrar novas possibilidades de solução. O próprio Napoleon Hill manteve alianças de mastermind ao longo de sua vida. Ele acreditava profundamente que sua própria capacidade de pensar com clareza era ampliada quando ele se reunia com outras pessoas interessadas em crescimento, aprendizado e realização. Esses encontros não eram apenas conversas informais. Eram verdadeiros laboratórios de ideias. Cada pessoa trazia um problema, uma pergunta ou um objetivo. E através da troca de perspectivas, novas ideias surgiam. Muitas vezes, uma solução que parecia impossível para uma pessoa isolada tornava-se evidente quando vista através de várias mentes trabalhando juntas. Essa é a essência do Mastermind. Não se trata apenas de compartilhar conhecimento, mas de criar um ambiente onde o pensamento coletivo gera possibilidades que nenhuma mente individual poderia produzir sozinha. Como criar seu próprio Mastermind? A boa notícia é que o princípio do Mastermind não pertence apenas a grandes empresários ou líderes famosos. Qualquer pessoa pode aplicar esse princípio em sua própria vida. Napoleon Hill sugeriu alguns elementos fundamentais para criar uma aliança Mastermind eficaz. O primeiro elemento é propósito claro. Os membros do grupo precisam compartilhar um objetivo comum. Esse objetivo pode ser crescimento profissional, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo ou qualquer outro projeto significativo. Sem um propósito definido, as conversas tendem a se dispersar. Mas quando existe um objetivo claro, a energia do grupo se concentra na busca por soluções e oportunidades. O segundo elemento é a harmonia. Hill enfatizava que o Mastermind só funciona quando existe respeito mútuo entre os participantes. Isso significa ouvir ideias diferentes, valorizar perspectivas distintas e manter um ambiente positivo e construtivo. O terceiro elemento é diversidade de pensamento. Um grupo eficaz reúne pessoas com experiências e conhecimentos diferentes. Quanto mais variadas forem as perspectivas, maior será a capacidade do grupo de enxergar soluções criativas.
Por exemplo, alguém com experiência em negócios pode ver oportunidades onde outra pessoa vê apenas riscos. Alguém com experiência em comunicação pode transformar uma ideia complexa em algo claro e aplicável. Essa diversidade intelectual é uma das maiores forças do Mastermind. O quarto elemento é regularidade. Hill sugeria que encontros periódicos fortalecem a conexão entre os membros do grupo. Com o tempo, as pessoas passam a compreender melhor o modo de pensar umas das outras. Isso cria um ambiente onde as ideias fluem com mais naturalidade. Hoje, os masterminds podem acontecer de várias formas. Podem ser encontros presenciais, podem ser reuniões online, podem ser pequenos grupos de empreendedores ou círculos de desenvolvimento pessoal. O formato pode variar, mas o princípio permanece o mesmo: mentes alinhadas, trabalhando juntas em direção a um objetivo comum. O significado mais profundo do Mastermind? No nível mais profundo, o princípio do Mastermind revela algo importante sobre a natureza humana. Durante muito tempo, fomos ensinados a pensar no sucesso como uma jornada solitária. Mas a realidade é que o progresso humano sempre foi resultado de cooperação. Civilizações foram construídas por comunidades. Descobertas científicas foram feitas por redes de pesquisadores. Empresas inovadoras nasceram de equipes que compartilharam ideias e visão. O Mastermind é uma expressão dessa verdade fundamental. Ele mostra que quando indivíduos unem suas inteligências, sua criatividade e sua experiência, eles criam algo maior do que qualquer esforço individual. É como se cada mente fosse uma peça de um sistema maior. Sozinha, cada peça tem valor limitado. Mas quando conectadas, essas peças formam uma estrutura poderosa. Essa visão também muda a forma como vemos o crescimento pessoal. O desenvolvimento não acontece apenas dentro de nossa mente. Ele acontece nas conversas que temos, nas ideias que compartilhamos, nas pessoas que escolhemos para caminhar conosco. Em outras palavras, as pessoas com quem você pensa influenciam profundamente o tipo de futuro que você constrói. É por isso que Napoleon Hill acreditava que uma aliança mastermind bem construída pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas para quem busca crescimento, realização e sucesso duradouro. Resumindo, Napoleon Hill acreditava que as maiores conquistas do futuro nasceriam da cooperação entre mentes alinhadas. A verdadeira pergunta não é apenas se o princípio do Mastermind funciona. A pergunta é: com quem você escolhe pensar? Porque as mentes com as quais você se conecta influenciam diretamente as oportunidades que você cria. Se você quer continuar explorando a filosofia de sucesso ensinada por Napoleon Hill, inscreva-se no canal Napoleon Hill Pensamento Mastermind. E lembre-se: grandes ideias nascem na mente de um indivíduo, mas grandes realizações nascem quando grandes mentes se unem.